Boa noite, boa noite, boa noite. Ora, aqui estamos hoje para falar sobre sucesso do cliente e apoio ao cliente, a diferença entre uma coisa e outra. De alguma forma perceber porque é que alguns clientes, algumas empresas criam clientes para a vida e porque é que outros apenas... Olá, Emanuel. Boa noite. Porque é que algumas apenas resolvem reclamações. E hoje vamos falar de uma das maiores mudanças que aconteceu nas empresas de excelência nos últimos anos, porque durante muitos anos acreditou-se... Olá, Leila. Boa noite. Durante muitos anos acreditou-se que bastava vender um produto bom, ter um departamento para responder quando surgirem algum problema, mas nós todos já percebemos que isso hoje não é assim. E as empresas que mais crescem... Olá, Emanuel. As empresas que hoje em dia mais crescem compreenderam verdadeiramente esta verdade. O objetivo deixou de ser apenas e só vender produtos e passou a haver uma preocupação efetiva pelo sucesso que o cliente tem ao utilizar o seu produto ou serviço. Portanto, quando nós, de alguma forma, procuramos a definição de apoio ao cliente, o apoio ao cliente, que é aquilo que grande parte das empresas têm, é aquilo que muitas das empresas estavam habituadas a ter e que nós estamos habituados a que exista um número de telefone ou um e-mail para quando o produto que nós adquirimos ou o serviço que nós adquirimos, olá Zélia, que o produto que nós adquirimos ou o serviço que nós adquirimos não está a funcionar bem, está com algum problema e, portanto, existe uma linha, existe alguém do lado de lá, cada vez mais já não é um alguém, já é uma máquina. Muitas das vezes começamos por trocar mensagens no chat com uma máquina, não é? E só depois, ao fim de um tempo, é que dizem, bom, vou passar, ou vamos passar, ou não conseguir resolver, vamos passar então para um humano. No entanto, isso é aquilo que cada vez mais está a ser feito pelas empresas, só que isso hoje não chega, não é? Porquê? Porque a pessoa compra um produto, ok, o produto é suposto que não se estrague, não é? Portanto, que não seja preciso o apoio ao cliente, mas já pensaram, e alguém se preocupa com se o objetivo que o cliente teve ao adquirir esse produto, se efetivamente é aquilo que está a acontecer. Ou seja, o cliente, vou-vos dar um exemplo assim básico, o cliente comprou um serviço num ginásio, não é? O ginásio vendeu o serviço, vendeu a mensalidade, vamos imaginar que ele pagou uma anuidade, ou seja, pagou para o ano inteiro. O ginásio já recebeu esse dinheiro. Portanto, e acham que o ginásio se deve perguntar, ou deve-se preocupar ou não, se o cliente frequenta ou não frequenta, se o cliente tinha um objetivo, por exemplo, de perda de peso ou de ganho de massa muscular, e se vai ou não acompanhando essa evolução. O que é que vocês acham? Escrevam lá aí. Vou-vos dar os dois exemplos do apoio a cliente e do sucesso do cliente. Se estivermos a falar de um apoio em cliente, o que é que vai acontecer? Ele vai ser apenas e só reativo. Ou seja, vai esperar que o cliente diga, olha, eu no dia X quis tomar banho e não havia água quente. Ou quis, sei lá, utilizar a máquina X, mas a máquina X estava ocupada. Portanto, vai apenas e só resolver reclamações que o cliente tenha. Ou então, agora, imaginem que este mesmo cliente pagou e não pôs lá mais os pés. Onde é que entra o apoio a cliente? Está a fazer putz na vossa cabeça? É que não entra. O apoio a cliente só entra quando há reclamações
quando há algum problema, alguma situação para resolver. E agora, por contrapartida, o sucesso do cliente. O sucesso do cliente, primeiro, normalmente é uma pessoa, não é uma máquina, não é? Porque pessoas falam com pessoas, não é? E é preciso perceber, vamos imaginar, continuar com o mesmo exemplo. Há um formulário para a inscrição, em que a pessoa, vamos imaginar, que coloca lá a dizer: eu quero perder 5 quilos, ou eu quero ganhar 5 quilos de massa muscular em X tempo. O que é que acham que o sucesso do cliente deve fazer? Ao fim de uma semana, ao fim de 2 semanas máximo, deve estar a ligar ao cliente e perguntar: então, senhor João, como é que isso está a correr? Queria perder 5 quilos. Como é que está a correr? Como é que está a funcionar? Tem conseguido utilizar as máquinas? Não tem conseguido utilizar as máquinas? Já tem um programa para perda de peso? Quer um PT? Ou seja, vai se preocupar com o verdadeiro problema que levou o cliente a comprar aquele serviço. Portanto, este é, sem dúvida, o grande diferencial, ou seja, é passar de ser reativo e mais reativo, mas se não houver uma iniciativa por parte do cliente, não há serviço de apoio ao cliente, não é? Enquanto que o Customer Success, ou o sucesso do cliente, ele não espera pelos problemas, portanto, ele antecipa-os. O objetivo é garantir que o cliente consegue alcançar, efetivamente, aquilo que procura quando comprou, seja o produto, seja o serviço, não é? Portanto, a preocupação é, efetivamente, no resultado. Eu ontem, quando fiz aquela live sobre vendas, e falei também do Customer Success, do sucesso do cliente, também vos falei, dei o exemplo, e estou-me agora a recordar, da máquina fotográfica, não é? Eu comprei uma máquina fotográfica XPTO. Se eu estiver à espera do apoio a cliente, eu só vou utilizar este serviço se a máquina avariar, não é? Se a máquina não avariar, o que é que vai acontecer? A empresa que me vendeu a máquina, seja, sei lá, a Kodak, ou a Fuji, ou a Canon, ou a, sei lá, portanto, a Canon ou a marca Pentax, o que for, a marca que for, só irá saber se efetivamente o cliente está a utilizar ou não a máquina, se está a ter dificuldades ou não de utilizar a máquina, se tiver um Customer Success, se tiver um sucesso do cliente, um serviço de sucesso do cliente, que é o quê? Que é ao fim de, sei lá, umas semanas, 15 dias, um mês, ligar para o cliente e dizer: ok, só irá perceber isso. Só irá perceber isso quando. Olá, temos aqui a nossa convidada especial. Oi, oi, oi! Já fui anunciada? Não. Ainda não, porque eu tenho estado aqui a explicar a estes nossos milhares e milhares de seguidores Boa! pensa entre o apoio ao cliente e o sucesso do cliente. E aquilo que eu estava, Isabel, antes de te apresentar, queria só terminar o meu raciocínio para isto também não ficar aqui a meio. Eu estava a dar aquele exemplo sobre a máquina fotográfica que uma pessoa comprou, e se tivermos à espera que seja o apoio a cliente a fazer alguma coisa, o apoio a cliente apenas vai saber alguma coisa se a máquina variar. Se a máquina variar, existe uma linha de contacto, existe um e-mail, existe um local onde se possa contactar e efetivamente obter alguma resposta. E eu até dizia, quando tu ainda não estavas aqui, que agora, infelizmente, muitas destas respostas começam por ser um chat humanoide, um chat Finalizado. artificial, que nós começamos a dizer coisas, ao fim de um tempo já estamos chateados. Olá, Carlos.
Cardoso, aliás. Olá, Cardoso. Portanto, já estamos às vezes chateados de tanto que escrevemos e às tantas ele diz assim, pois, olha, não consigo ajudar, ou ligo para não sei onde, ou então vou passar para alguém humano para seguir daqui para a frente. Portanto, isto infelizmente é aquilo que cada vez mais as empresas têm apostado para o fazer, mas voltando aqui ao exemplo, é o sucesso do cliente, e não sei se tu concordas, e poderás já começar por aí intervindo, depois de eu te apresentar, é que se eu comprar uma máquina e a empresa não tiver um sucesso do cliente, e se eu esbarrar em alguma das habilidades da utilização da máquina, se eu esbarrar em alguma porque cada vez as coisas são mais tecnológicas e eu não saiba fazer, eu vou deixar aquilo ali encostado a um canto e provavelmente não vou ter uma boa experiência, não vou recomendar a ninguém, que isso é uma das coisas boas que o sucesso do cliente vem gerar, portanto, a satisfação do utilizador e a satisfação de compra vai gerar novas recomendações e vai gerar barulho, não é? Vai fazer um barulho saudável, um barulho bom. Mas antes então de entrar por aí, queria apresentar-vos aqui a Isabel Gomes, uma amiga de quem gosto muito e que tenho muito respeito por aquilo que faz. Não sei se queres depois também anunciar aqui as tuas páginas, acho que o deves fazer, mas que trata connosco no Nexus na área do apoio, aliás, do sucesso do cliente. Isabel, conta-me lá, ou conta-nos lá um bocadinho sobre a tua história e sobre o que é achas daquilo que eu acabei de falar. Olha, Laurentino, eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer. Na verdade, sabes, a diferença entre o apoio ao cliente e o sucesso do cliente, na minha ótica, é que um anda a apagar incêndios e o outro anda a evitar incêndios. Então é mais ou menos como, levando aqui para a visão industrial, por exemplo, é mais ou menos como termos uma manutenção preventiva e uma manutenção corretiva. Então, se nós efetivamente tivermos esta visão, o que é que fica mais caro? Nós reparar uma máquina que já está avariada ou termos uma manutenção preventiva, que tem uma manutenção periódica, uma manutenção que analisa o que é que a máquina precisa, substitui os materiais de desgaste rápido, a tempo e horas, e evita que muitas vezes a produção pare e o custo seja elevadíssimo quando a máquina efetivamente já avariou de vez e não tem como dar continuidade. Então é assim, e aqui no sucesso do cliente é um pouco isso também que acontece. Quando nós investimos, ou melhor, nós vimos muito, principalmente em Portugal, de um apoio ao cliente, nós estamos efetivamente a fazer o trabalho, ou seja, estamos ali a compensar, ou seja, o apoio ao cliente só vai ser solicitado em caso de avaria ou então de forma muito superficial para tentar vender o produto. Mas não cria ali um relacionamento entre o cliente e entre a marca. E é aí que falha a maioria das empresas. Porque imagine, Laurentino, você estava a falar da máquina fotográfica. Imagine que a máquina fotográfica traz um manual. Grande parte das pessoas não pega no manual. Pura e simplesmente, espera aí, eu vou tentar ver se resolvo, vou perceber como é que isto funciona. Então é assim, se tivermos um sucesso do cliente, para já, na venda, imediatamente a seguir, porque é isto que faz a diferença, nós temos até 7 dias para fidelizar o cliente, depois da compra de um artigo, de um produto. Então é assim, se tu compras algo e se pegas e nem olhas sequer para o manual de instruções e não consegues trabalhar com aquilo, o que é que tu vais fazer? Tu vais arrumar a máquina e vais, esquece lá isto, se calhar não foi boa ideia ter comprado e não sei o quê. Mas se tiveres um sucesso de cliente que tenha o cuidado de ter uma base de dados com o contacto do cliente, com informação do cliente, saber até os pormenores que muitas vezes o comercial já os tem, muitas vezes o cliente já passou os pormenores de dizer, olha, esta máquina é para a minha filha utilizar, ou esta máquina, ou seja, pequenos detalhes que faz toda a diferença
para o cliente se sentir acolhido e para o cliente se sentir em casa, dizer, uau, esta pessoa sabe que eu tenho um filho. Como assim? Então, o sucesso do cliente precisa de ter essa diferença nos detalhes. Eu vejo que muitas empresas, elas investem muito, por exemplo, em receber o cliente, em ter um café para o cliente, em ter um serviço, um atendimento rápido para o cliente, em ter um sítio instagramável para o cliente fotografar e não sei o que quando recebe o cliente, mas depois não tem um acompanhamento do cliente na venda do produto. Então essa pessoa que compra a máquina fotográfica, chega à casa, tenta trabalhar com ela, mas não conseguiu utilizar o máximo potencial do produto, vai ficar um pouco desconfortável. Mas se tiver uma equipa de sucesso de cliente que liga com ela e lhe diz, olha, então, já utilizou a máquina? Opa, estou aqui com um problema, pensei que isto até tinha melhor câmara. E então o sucesso do cliente vai ajudar essa pessoa sempre com perguntas motivacionais e nunca com perguntas fechadas. Vou-te dar, por exemplo, um exemplo. Imagina, não consigo aceder à plataforma. E o sucesso do cliente responde, resolvido. O que é que acontece? Nunca mais vais acompanhar se a pessoa entrou, se não entrou. Tipo, qual é a dificuldade? Imagina isto para quem vende, por exemplo, um produto de emagrecimento, um nutricionista, em que a pessoa acede à plataforma em que está lá o plano nutricional do cliente, do paciente, não é? Então, a pessoa diz, eu não consigo aceder à plataforma e o apoio ao cliente diz, ok, vou ver, está resolvido. A pessoa, pura e simplesmente, até pode nunca mais entrar na plataforma, passado 15 dias, um mês, não tem resultados. Porquê? Porque não houve um acompanhamento indicado a perceber, olha, vi que tu ainda não acedestes à plataforma, estás com algum desafio, precisas de ajuda em relação a alguma situação? Podemos-te ajudar? Quando é que vais começar o plano? Ou seja, pequenas perguntas que fazem toda a diferença e muitas vezes são micropassos. Porquê? O cliente quando compra a máquina vê a máquina no total e fica desafiador. Às vezes nós damos-lhe alguma estratégia de aplicação. Imagina, nós vimos lá no MetaTP o Pereira Amorim nos dizer para pegar no telefone na câmara 0.5, ou seja, uma dica, tipo, que nós pensámos assim, espera aí, será que funciona? E é que funciona mesmo! Tu tens logo outra qualidade completamente diferente dos teus stories. Parece que tens ali um videomaker atrás de ti. Então são pequenas coisas que o sucesso do cliente, quando acompanha devidamente, consegue trazer uma receita extraordinária para a empresa. Sem dúvida. E já agora complementando, e nós portugueses somos os piores. Eu não sei se os outros também são assim, mas eu falo por mim. Eu quando compro um artigo, primeiro experimento tudo à mão, primeiro vejo capções, porque as coisas são mais ou menos intuitivas, não é? E quase sempre lá me desenrasco. E só quando vejo que não estou a conseguir é que vou ver o manual de instruções. Eu não sei se quem nos está a ouvir se também tem este hábito. Se tiverem, ponham aí uma. Acho que é geral, Laurentina, acho que é geral. Nós temos a mestria de achar que conseguimos resolver aquilo não faz falta. Olha, temos aqui uma pergunta da Leila. Pode dar um exemplo relativamente a uma oficina de automóvel? Eu acho que sei. Queria também cumprimentar aqui a Mariana, que está aqui connosco. Olha, está mais um aqui a dizer confere. Portanto, deve ser mais um que primeiro faz e depois vai ver as instruções. Eu tenho aqui um bom exemplo, mas gostava que fosse a Isabel, uma vez que é a minha convidada. Portanto, um exemplo relativamente, se não quiseres, eu posso avançar eu. Relativamente. Podes, claro. Pronto. Leila e Manuel, que sei que a oficina é vossa. Como é que nós podemos ser o sucesso do cliente numa oficina? Reparem, alguém veio ter convosco para fazer uma determinada... Olá, Alex. Veio ter convosco para fazer uma determinada reparação. O que é que vocês devem fazer ao fim de 2 ou 3 dias? Pegar no telefone e ligar para o cliente. Ligar para o cliente e perguntar, olha, senhor Joaquim, o senhor veio aqui à oficina X e aproveitam que isto é publicidade, ok? Vieram aqui à oficina X
fazer uma troca de óleo, não sei o quê, não sei o que mais. Olha, era só para saber como é que está. O carro está bom, ou então vieram com um barulho não sei aonde, ou não tenham medo, porque a pessoa pode não ligar pensando, epá, é melhor não ligar, que se calhar o barulho ainda lá está, e é melhor não ligar. Mas esqueçam, não é assim que se cria confiança, não é assim que se cria mais clientes, é exatamente o contrário. É mostrar que sabem o que fizeram, que confiam no vosso trabalho e isto, pergunto-vos, todos nós, acho que provavelmente todos os que aqui estão têm carros, quantos é que vos perguntaram se estava bem reparado, se não estava, se havia algum problema, se gostaram do serviço, se eventualmente até vocês deram uma lavagem de cortesia, se foi uma reparação que justificasse, se perguntaram se estava tudo de acordo, porque reparem, isto depois traz-nos aqui uma série de mais-valias. Não só vamos ter um cliente satisfeito, mas também ele pode-vos dar de graça lições de melhoria. Ou seja, o cliente de repente diz-vos assim, epá, pois o carro ficou todo sujo, ou aconteceu isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Vocês já sabem que no próximo cliente isso é aquilo que vocês não podem fazer. Portanto, até nestas pequenas coisas se consegue aprender. Isabel, comentar? Sim, Laurentino. Um exemplo que podem usar também nas oficinas é, imagina, tem lá o registro das viaturas e tem o registro dos donos das viaturas. Então, imagina-se, quando nós vamos fazer uma manutenção ao carro, nós sabemos aquilo daqui a quanto tempo precisa fazer outra vez. Então, o sucesso do cliente, o que é que faz? Acompanha o cliente e diz, olha, Laurentino, está a chegar a hora de fazer aí a manutenção, mudança de óleo ao carro. Estou a ver que deve estar na altura. Já atingiu determinados quilómetros? Ou então temos que ir aqui pela data, pelo tempo. Ou seja, são pequenas coisas que faz com que a pessoa pense assim, caramba, meu, tipo, eu não tenho que me preocupar com isto porque há alguém que realmente se interessa pelo meu carro, pela saúde do meu carro, a vida útil do meu carro. E isto é um ponto super diferenciador que ninguém faz isso. Quem é que recebe esse tipo de chamada? Quem é que... E depois tem outra situação muito, muito importante. Eu até hoje ouvi isso, que é, Laurentino, a palavra mais amada pelo consumidor no mundo inteiro. Eu fiquei estupefacta com isto. Imaginas qual é, Laurentino? Eu diria que é o meu nome, mas não sei, eu não tenho essa aula. É exatamente, ou seja, não é desconto, não é promoção, não é eu reparo já isso agora na hora, zero. É tratar as pessoas pelo nome. E eu pensei, caramba, pá, realmente uma coisa tão simples. E imaginem, eu trabalhei numa clínica e o doutor tinha o cuidado sempre de pôr o nome da família, da mãe, da avó, dos filhos, toda a gente. O vinho que o paciente gostava, pequenos pormenores, às vezes se ele gostava de fazer rally, enfim, pequenos detalhes, porque é impossível a pessoa se lembrar, com tantos utentes que passava ao longo do dia, era impossível ele se lembrar, mas ele tinha na base de dados. E ia incisivamente cumprimentar a pessoa, levantava-se da cadeira, ia à porta cumprimentar a pessoa, falava o nome dela, olhava nos olhos e falava sempre sobre algo. Olha, a sua mãezinha está melhor? Tipo, passado um ano, o médico lembrava-se da doença da mãe. Então é algo que realmente... E depois nós tínhamos acesso também, e enquanto estavam na sala de espera, nós já fazíamos esse relacionamento com o utente, com o paciente. Então é assim, são pequenos detalhes, porque assim, produto por produto, compramos em qualquer lado. Se hoje a empresa fechar do Laurentino, qual é o ponto diferenciador de eu não ir comprar suplementos ao outro lado? Exatamente. É isso. Ou seja, tipo, hoje existe muita coisa no mercado, não é? Então, este é um ponto mais-valia, porque a pessoa conecta-se, faz um relacionamento com a equipa do sucesso do cliente, que é a continuidade sempre do dono da empresa. Tem que falar, tem que vestir a camisola da empresa, tem que ser a continuidade dos valores, da ética, do moral da empresa. Sim. E passar
essa mensagem sempre para o cliente se sentir mais próximo à distância de um WhatsApp. Dizer assim, olha, estou aqui com uma situação, o que é que tu me indicas? Muitas vezes nem tem a ver com a área do produto, mas a relação é tão próxima que eles sentem-se à vontade de dizer, olha, o que tu me indicas fazer nesta situação? Porque confiam e acabam por realmente ser um ponto de recomendação. Outro ponto que eu também gostaria de, só para acrescentar, que é, às vezes investe-se tanto na área comercial, em prospecção no mercado, em clientes novos e tudo mais. E ótimo, excelente, porque realmente existe, o mercado é muito abrangente, mas depois não se investe em fidelizar o cliente. E o que é fidelizar? Imagina só, essa pessoa que comprou a máquina fotográfica pode não estar a tirar o melhor partido dela, não só porque não está a utilizar todas as funcionalidades, que até pode estar, mas pode existir uma ferramenta qualquer adicional que eu, como responsável pelo sucesso do cliente, percebendo a dor do cliente e aquilo que ele quer, posso lhe mostrar que existe um upgrade para ele, para aquela máquina. A sério, você gostava de fazer esse tipo de imagem? Olha, nós temos sei lá, um aplicativo qualquer que coloca na máquina e consegue fazer essa imagem, ou seja, está a vender mais um produto e continua a fidelizar cada vez mais o cliente. Então, a estratégia do sucesso do cliente é mostrar ao cliente que existe sempre um próximo nível. A determinada altura, ele compra, imagina, um aspirador. A determinada altura, a pessoa liga para essa empresa, liga para esse cliente e diz, olha, você comprou um aspirador assim, está satisfeito? E agora, diga-me uma coisa, resolveu a situação toda em sua casa? Ah, não, sabe o que é? O aspirador é ótimo, tem uma potência fantástica, mas eu tenho um gato que me deixa pelo por todo lado. Uau, tenho um gato, olha, nós temos uma ponta de aspirador que tem uma roldana que é indicada própria para pelo de gato. Você sabia disso? Estou apenas a dar aqui a alucinar uma ideia, mas são pequenas coisas que o comercial já não tem que estar lá outra vez a vender, porque não precisa, porque aquele cliente está a ser acompanhado pelo sucesso do cliente. O comercial vai ficar disponível para prospectar novos clientes e isso faz com que haja sempre receita recorrente dentro da empresa com o sucesso do cliente. Exatamente. E outra coisa importantíssima é que o apoio a cliente, de alguma forma, protege a relação, mas o sucesso do cliente faz crescer a relação, que é aquilo que tu acabaste de dizer. O cliente começou com uma máquina fotográfica ou com um aspirador e agora já tem mais 2 ou 3 coisas e as empresas podem ir acrescentando serviços. Temos aqui 2 ou 3, portanto, diz-nos aqui o Alex que o serviço de qualidade serviço de qualidade e intimidade com os clientes, pronto, é aquilo um pouco que já tínhamos a falar. Hoje é fácil de se diferenciar da concorrência. Ou seja, e temos também aqui, já agora, o Emanuel também a dizer que já desbloqueou, fantástico, foi um putz dos grandes para mim, muito obrigado aos dois, fantástico. E o Alex volta a dizer, é a frase, não venda mais, venda melhor. Temos aqui mais uma pessoa, Estelheiras, olá. Isabel, não sei se te posso fazer algumas perguntas, também um pouco sobre este tema. Manda bala, bora lá. Pronto, Eu começar espero bem que a minha supervisora não esteja aí, porque estou a brincar. Isto foi tudo sem ser preparado, por isso é o que é. É assim que se testa. É assim que se testa a qualidade dos colaboradores. Mas antes de te colocar essas questões, portanto, só dizer que o erro de muitas empresas é que, como dizia aqui o Alex, é que muitas pensam só em vender, em receber e acabou. E as empresas extraordinárias pensam em, ok, eu vendi, agora quero que tu utilizes, quero que tu tires o máximo partido daquilo que tu utilizes, não só para que tu fiques satisfeito,
mas para que possas também recomendar a outras pessoas. Porque se a tal máquina fotográfica, eu tentei tirar 2 ou 3 fotografias, aquilo não, é exatamente igual às outras, porque eu não explorei as mais-valias que ela tem. Metia lá num canto, quando alguém me perguntar sobre aquela máquina, o que é que eu vou dizer? Uma máquina igual às outras. Portanto, a publicidade grátis que eu poderia ter feito, deixei de a fazer. Porquê? Porque não utilizei, nem ninguém quis saber, que só quis receber o dinheiro da máquina. Ok, vendi, está vendido, mas não quis saber se eu utilizo, se não utilizo, se foi para aquilo que eu queria, se não foi, se posso juntar mais um acessório, não é? Um flash, ou sei lá, uma peça, um filtro, ou uma nova objetiva, ou outra coisa qualquer. Não só que vai fazendo crescer, de alguma forma, vai fazendo crescer a ligação da empresa com o cliente, mas também vai engordando a conta do cliente na empresa, não é? Portanto, é um pouco isso. E também dizer que isto fez muito sentido quando há um tempo eu ouvi o Pablo dizer que, e aqui tu entras bastante nesta área, dizer que ele era dos mentores em que os seus alunos mais assistiam aos cursos que compravam. Ou seja, grande parte das empresas, isto entronca naquilo que eu acabei de dizer, vendem o curso, está vendido, vendem a mentoria, está vendida e, meus amigos, queres fazer, faz, não queres fazer, não faz. Eu já ganhei o meu. E o Pablo falava muito que tinha 90 e não sei quantos por cento de assistência aos cursos e de assistência nas mentorias, precisamente porque compreendeu compreendeu este código que é o grande diferencial, como dizia há pouco ali o Alex, é o grande diferencial, que é, se eu comprei isto é porque tinha uma necessidade, ou porque alguém me fez ver uma necessidade. Ora, se eu não o utilizar, vou pensar que gastei dinheiro para deitar fora, não é? Portanto, e não é só o dinheiro, é a frustração de ter adquirido uma coisa e se calhar há pessoas que já compraram 2 e 3 e 4 e 5 cursos e eles estão todos na gaveta. Quem é que ganhou com isto? Foi quem os vendeu, ok. Mas se calhar nunca começaram, se calhar poderiam ter tido seguramente uma transformação, não é? Porque tudo, muito ou pouco, trará alguma transformação em nós, mas porque não houve um acompanhamento, porque não houve, e esta palavra acho que é muito importante, o acompanhamento, a palavra de acompanhamento. Pronto, não havendo este acompanhamento, as coisas, pronto, nós sabemos que somos seres humanos com hábitos, que gostamos muito da nossa zona de conforto, e se for uma coisa que obrigue, olha, a ter que ler o manual, a ter que fazer não sei o quê, nós deixamos isso um bocadinho para fora. Queres dizer alguma coisa em relação a isto, Pablo? Sim, é verdade, não é? Eu vejo aqui também com o Tiago, ele constantemente nos pergunta qual é a percentagem e muitas vezes até pergunta especificamente se o aluno tem entrado, se tem visto, o que é que ele anda a consumir, porquê? Porque isso dá um outro indicador, que é, se tu estás a consumir uma determinada aula, é sinal que tu precisas de ajuda nesse tema, não é? Então, se tu estás a consumir isso, o que é que nós vamos fazer enquanto sucesso de cliente? Vamos te perguntar o que é preciso acontecer para chegar àquele determinado objetivo que é o próximo passo. E aí tu vais dizer, olha, eu até estou a assistir à aula não sei das quantas. E aí, existe alguma dúvida? Há algum conceito que nós conseguiríamos te ajudar já? O que é que tu vais implementar dessa aula? Agora, nos próximos dias. Porque, imagina, Laurentina, é fácil nós escrevermos num ginásio. E há muita gente que se inscreve e já se sente logo light. Tipo, não, já estou fitness, só de passar em frente já resolvi a minha situação. Do ginásio. Então é assim, imagina só um ginásio com o sucesso do cliente lá. Claro. Ou seja, existia muito menos no-show, ou seja, existia muitas menos pessoas a desistirem, porque há muita gente que é patrocinador do ginásio. Exatamente.
Assim como há muita gente que compra livro, estão na estante e nunca pegou para ler, não é? Só para, ok, tirar a foto, meter nas redes sociais e tipo, perguntas alguma coisa e não sabem. Mas mais incisivo, o sucesso do cliente tem que dizer assim, neste caso ao mentorado, e o Pablo também fazia isso, que é, a pessoa está com uma determinada dúvida e o sucesso do cliente deve-lhe dizer assim, olha, a aula X, no minuto Y, fala sobre isso. Vai lá. Porquê? O cliente não quer estar 2 horas a assistir à aula. Ele quer única e simplesmente que resolva a dor. Só que nós, como sucesso do cliente, não lhe podemos dizer qual é a dor. Ele precisa de ser ele a ir à plataforma e a ouvir do mentor a explicação e a orientação. Porque isso faz com que também suscite no cliente o compromisso do que sermos nós também ali, porque senão nós acabamos por ser uma âncora do que propriamente estarmos ali como apoio. Então o sucesso do cliente precisa efetivamente de ser estratega neste sentido, de contornar sempre, porque muitas vezes, não sei se te lembras desta frase, que aquilo que o cliente diz não é aquilo que ele quer dizer. Então, às vezes ele só está a espelhar aquela dor, mas a necessidade objetiva dele está atrás dessa dor. Então, nós precisamos ser habilidosos em questionar e fazer perguntas para irmos à raiz do problema. Às vezes é só um bloqueio que a pessoa tem. É muito desafiador, principalmente nas mentorias de produtos digitais, porque a pessoa quer estar constantemente a iniciar. Ah, não, eu mudei agora a rota, eu agora pensei noutro nicho, vou começar com outra situação e não sei o quê. Porquê? Na hora de romper, na hora de estar numa live e não ter ninguém, na hora de fazer uma palestra e ver que vai ser desafiador ter alguém a assistir, mexe com o ego. E então a pessoa o que é que faz? Não, esqueçam lá isso, aborta aí tudo o que fizemos até hoje, vamos começar de novo. Vou deixar os códigos do feijão e vou começar com alfaces. Não é só vou começar de novo, é vou começar para a semana, vou começar para o mês que vem. Porquê? Porque é como um bocadinho nas dietas. Nas dietas isso acontece muito. Verdade. Olá, André. Acontece muito porque as pessoas dizem, bom, já pequei hoje, então agora só... A semana começa. Exatamente. E neste percurso acabamos por, às vezes, perder muito tempo porque nos vamos criando desculpas a nós próprios, não é? Porque isto não deixam de ser desculpas. Eu vou-te dar um exemplo em concreto desta situação das mentorias, dos cursos. Eu adquiri, talvez há uns 2, 3 meses, um curso sobre tocar viola, não é? E desde que o adquiri, tudo bem, não foi um curso muito caro para ter um sucesso do cliente a acompanhar. Mas se eu não me esforçasse todas as noites para ir ali fazer os passos que eles dizem, provavelmente era mais um que estaria lá no Hotmart na prateleira, não é? Para quando eu um dia tivesse tempo, nós achamos sempre que um dia vamos ter tempo para fazer tudo. E não fazemos aquilo que tem que ser feito hoje, não é? Esquecemos que só existe o hoje, achamos que é amanhã que fazemos, mas amanhã há de ser hoje, se Deus quiser, não é? Amanhã há de ser hoje, e é sempre no hoje que nós fazemos as coisas. E, portanto, nós temos que aprender de alguma forma, isto já não é tanto o sucesso do cliente, mas temos que aprender de alguma forma, quando nós fazemos algo menos correto, ou uma dieta, e falhamos na dieta, perdoar-nos a nós próprios e dizer, ok, falhei, e é a partir de agora, não é amanhã, nem é a partir de segunda-feira, que recomeça. Já não fui hoje, então também não vou a semana toda, começo só na segunda. Não, ok, não fui hoje, não pude ir hoje, não quis ir hoje, então amanhã, quando for hoje, é dia. E quando a vossa mente começar a dizer e tal, hoje se calhar não, temos que ser consistentes, temos que ser temos que ser disciplinados, não é? E dizer, não, é agora, não é hoje, é agora. E avançar e pronto, e é um bocadinho isto.
posso então fazer aqui algumas perguntas. Como é que tu defines o sucesso do cliente? Já falámos isto quase tudo, mas é de alguma forma sintetizar um bocadinho aquela informação que fomos falando, não é? Olha, o sucesso do cliente, eu gosto sempre de falar em experiência do cliente. Porquê? Porque o sucesso do cliente reflete-se na experiência que ele teve em adquirir um determinado produto. Então é assim, se ele teve uma boa experiência, se ele conseguiu alcançar, imagina, quando vais comprar alguma coisa, tu tens um desejo de conseguir algo com aquele produto, com aquela coisa que tu vais adquirir, não é? Existe um desejo sempre. Nós ou compramos por amor ou pela dor, não é? Então, das duas uma. Existe sempre alguma coisa para resolver, não é? Pode ser status, pode ser, enfim, mas existe sempre um desejo ali. E às vezes também compramos pela emoção, mas é isso, E é querer ter ou querer eh, mostrar, não é? Às vezes acontece, porque aquela pessoa tem e o outro tem, eu também quero ter, porque está na moda, não é? Há tanta... exatamente, exatamente. Então, quando tu tens uma equipa que acompanha, e agora tu estavas a falar que compraste um curso que até não foi caro, foi barato, e que não se justificava ter a sucesso do cliente. Mas eu digo-te mais, às vezes as empresas não escalam pelo facto de não ter um acompanhamento simples de sucesso do cliente. Porque imagina só, no caso o produto é barato, ok, mas se a empresa conseguisse investir numa pessoa a acompanhar o aluno, quantos cursos é que ele não vendia? É digital o curso, certo? É, é. Ou seja, o digital é escalável, não tem limite. Então, se a pessoa está a vender, imagina, 1000 cursos por mês, podia vender 3 vezes mais, 4 vezes mais se tivesse um acompanhamento. Porque as pessoas iam recomendar umas às outras, não, tipo, publicar nas redes sociais, iam falar sobre o produto, iam identificar onde compraram, e isso ia gerar um movimento absurdo que pura e simplesmente. Desculpa, Laurentino. Estou a dizer, tu estás a falar nisso e eu estou a pensar que, neste caso, até podia ser uma coisa simples, porque realmente aquilo custou para aí 70 euros ou uma coisa assim, não foi assim nada do outro mundo. E podiam, por exemplo, programar, porque eles sabem o meu e-mail, sabem estas coisas, porque é isso que me dá acesso ao Hotmart, programar, nem que fosse um e-mail a dizer, então, já começou, está satisfeito, quais são as principais dificuldades? Portanto, e isto podia ser uma máquina a fazer, pelo menos no início, não é? A primeira, Exatamente. a primeira triagem, e nós, enquanto estamos a ler o e-mail, sentíamos obrigados a dizer assim, epá, realmente eu comprei isto e ainda não fiz. Exatamente. Podia ser um estímulo. Não é? Exatamente, e portanto aí, se fosse... Não é isso que eu digo como sendo o O principal. certo, não é? O correto dentro do sucesso do cliente. Uma pessoa a fazer isso. Agora, também compreendemos que as empresas, olá Arthur, também compreendemos que as empresas têm que ter um equilíbrio entre aquilo que faturam e aquilo que gastam, não é? De outra forma, deixaria de ter interesse. Mas, numa primeira fase, dado que o curso era um curso relativamente barato, não é? Não gostava de Uhum. programarem logo para 15 dias depois, ou para uma semana depois, ou de 15 em 15 dias, porque isso aí custa zero. Isso aí Exatamente. só custa a organização, que é a recolha dos dados do cliente e Já tem. programar, e naquele dia sai a mensagem, e no outro O e-mail instantâneo. dia sai a mensagem, e no outro dia sai a mensagem. Até que o cliente eventualmente deixar alguma forma de responder do género, tipo uma sondagem, ou já comecei, mas achei difícil. Sei lá, uma interação que, Um quiz. a posteriori, então, pudesse haver um humano, não é? Pegar no telefone e disse, olha, eu estive a ver aqui a sua ficha e diz-nos aqui que teve dificuldade aqui, ali, além. Ok, então, conte-me lá. Pronto, e isso aí já não era para a totalidade dos cursos vendidos, era para aqueles que tiveram ou que demonstraram essa dificuldade. Mas continua, continua. Sem dúvida. Então, para mim, basicamente é isso. Ou seja, o sucesso do cliente deve ser o órgão que mais receita traz e que fideliza os clientes. Sem sombra de dúvida.
Não a área comercial, eu tinha outra ideia, mas hoje em dia digo-te com firmeza que o sucesso do cliente tem que ser mesmo a área que mais traz receita para dentro da empresa. Certo, eu aí ainda tenho algumas dúvidas, Isabel. Acho que isso associado às vendas, sim. Porquê? Porque a venda traz um novo cliente e, na minha opinião, o sucesso do cliente fideliza este cliente e faz-lo trabalhar para mim, o que vai ajudar a angariar novo cliente. Porque se eu não tiver novos clientes, também não consigo rentabilizar com eles, não é? Portanto, tem que haver uma área de vendas que traga os primeiros, que vá colocando naquele funil Sim. clientes para que depois possam ser acompanhados e consigamos tirar aquilo que não sei se te recordas que o Pereira Amorim, o grande guru das vendas, referiu, que é ter aqueles tais creators, ou seja, ter aquelas pessoas que de uma forma voluntária, pessoas Era aí que eu ia chegar. não estamos a falar de. Então, mas se quiseres falar tu sobre isso, podes falar. Não, bora, podes falar, sim. É que não estamos a falar daqueles influencers, não estamos a falar daquelas pessoas que são pagas para dizer bem do produto A ou do produto B, ou hoje estão a falar de um, e eu vejo muito isto na área dos medicamentos, porque os palestrantes muitas das vezes são os mesmos, e hoje estão a dizer que este medicamento é que é bom, e no dia a seguir ou na semana a seguir estão a dizer que Vai o outro. dizer aos outros. Ok, não dizem mal um do outro, mas quer dizer, pronto. E quando são as próprias pessoas que dizem, olha, eu tinha este problema e adquiri este produto ou este serviço e agora já não tenho e agora estou muito satisfeito. Portanto, isto é publicidade grátis que o sucesso do cliente ajuda muito a ter e a manter e cria, diria que uma relação do cliente com a empresa, não é? Portanto, é de alguma forma tentar que o cliente seja quase que uma família da empresa, um familiar da empresa. É um pouco isto, não é? É um bocadinho a minha visão. Exatamente. Fazendo com que ele continue a comprar dentro da empresa. Ou seja, se existir um leque de produtos, mostrar ao cliente que existe um próximo nível para ele acessar, de forma a que ele não consuma aquele produto e vá procurar o próximo nível fora do ecossistema. Então Exatamente. é dentro da empresa mostrar, imagine, no caso do Laurentino, eu comprei o magnésio, não me resolveu 100% o meu problema. Existir alguém que liga para mim e diz, olha, ok, nós até temos aqui um combo que tem vitamina B12, que tem isto e aquilo e aquilo outro, talvez seja o mais indicado. Porreiro, fixe. Tomo durante 3 meses, 6 meses, resolveu o problema. Passado 6 meses, olha, que idade é que você tem? Se calhar precisava de insistir aí não é creatina, é... Pronto, não interessa. A partir dos 40, precisava aí ter um suplemento. Exercício físico. Investir aí nisso e pronto. Ou seja, é nesse sentido de fazer com que o cliente esteja constantemente, sem entender, a ser incentivado a permanecer dentro da empresa e não tenha necessidade de procurar fora, dentro do nosso nicho, do nosso mercado. Ter o engajamento, não é? Manter o engajamento com o cliente ou o cliente com a empresa. Exatamente. Qual é que tu achas que é o maior erro que as empresas cometem nesta área, na tua opinião? No sucesso do cliente? Cliente, Olha, no apoio a cliente, no ter uma área que, de alguma forma, portanto, se calhar o maior erro é não ter sucesso de cliente, não é? sim. Aqui em Portugal, realmente, eu acho que é muito, muito raro existir. Mas, e as empresas que têm, infelizmente, algumas fazem-no mal, que é, tem um robô personalizado ao fazer. Então, é assim, quando tu vês, recebes uma mensagem, ela está muito perfeitinha, muito direitinha, e tem o nome completo do cliente. Quando escreves, nunca escreves o teu nome completo, não é? Quando vais falar com alguém, até porque dá imenso trabalho, estás ali com o nome completo. Enfim, são pequenos detalhes que a pessoa olha e pensa assim, opá, tipo, não faz sentido. Ou então, outra coisa que quebra também muito o flow e o contacto e a proximidade com o cliente é eu falar só com o cliente quando eu quero alguma coisa. Quando eu quero vender alguma coisa.
Imagina, Laurentino, eu falo contigo só quando eu não te vejo nas aulas. E então mando-te o alerta a dizer, olha, não te estou a ver aqui. Mas durante a semana toda, eu nunca te mandei uma mensagem perguntar como é que estava a tua evolução, o que é que precisava acontecer para tu chegares ao próximo nível. Então, se não há esse acompanhamento durante a semana, mas na hora que eu preciso que tu estejas, que eu preciso de ti, aí eu lembro-me de ti. Isso também causa aqui uma certa indelicadeza para com o cliente. Dar imenso aqui os nossos visualizadores, que é, já alguma vez recebeste alguma chamada quando estás a terminar o contrato de telecomunicações? Sim. Não é? Quando eles sabem que nós estamos a terminar o contrato. Durante 2 anos, que é normalmente o período de fidelização que eu faço, eu se calhar acredito que o teu seja idêntico, durante 2 anos ninguém quer saber de nada, nem está tudo muito bem. 2 ou 3 meses antes de fazer a renovação, se for a Vodafone, no meu caso é Vodafone, Até vem a casa. eu ligar, olha, e tal, é só para saber que temos aqui umas condições melhores e tal, queria saber se... E nessa altura depois ligam todos, liga ao Mel, liga a nós, mas quem é o nosso fornecedor, não é? No meu caso é a Vodafone, estou aqui a fazer publicidade grátis, mas no meu caso é a Vodafone. Esse fornecedor só me liga, não me liga para perguntar se eu consigo ter rede em todo lado, não me liga para perguntar se eu tenho problemas com a internet, não me liga para perguntar nada disso. Mas 2 ou 3 meses antes de chegar à altura da fidelização ou de terminar o contrato, com medo que nós passemos para um concorrente, aí começam a chegar as chamadas e é quase todas as, não digo todos os dias, mas 2 em 2, 3 em 3, aí vêm eles à carga. Olha, o senhor é o dono da empresa X e tem não sei o quê, e agora temos melhores condições. Portanto, é exatamente o exemplo que tu acabaste de dar. Ou seja, só que este é um exemplo muito, se calhar, fresco, porque ainda a semana passada recebi mais uma chamada e eu lá tenho que dizer, olha, não, eu assinei por mais 2 anos, já nem me lembro quando é que assinei, mas assim larga-me a cabeça. É isso aí. É tal manutenção corretiva que eles fazem, não é? Ou seja, eles não acompanham o cliente, não sabem se ele está satisfeito com a velocidade da internet, não fazem mais pequena ideia e se tivessem esse acompanhamento, certeza absoluta que eles vendiam à vizinha, do lado, atrás, à frente, a toda a gente, que a pessoa ia fazer campanha gratuita sobre o serviço. E não só, já viste que, por exemplo, vamos imaginar que eles até faziam esse acompanhamento e eu, habitualmente, ando num determinado território. Se eles me perguntassem, olha, que dificuldades é que tem tido? E se eu lhes dissesse, olha, eu quando estou na zona X, eu hoje ouvi esta conversa do meu sócio, que ele fala Alentejo, e por acaso ligou-lhe, acho que foi a senhora da Vodafone. E ele dizia, olha, eu já nem sei, vocês são todos iguais porque eu mudei para vocês, porque vocês disseram que tinham antenas por todo o Alentejo e eu há territórios, há zonas que já sei, quando chegar ali deixo de fixar em rede, chamadas e não sei o quê. Portanto, isto poderia também servir, se fosse feito com esta intenção, que não é, como é lógico que não é, mas com esta intenção poderia servir para, ok, os meus utilizadores, os utilizadores da minha operadora, normalmente circulam neste território e têm esta dificuldade aqui e ali além. Ok, vamos então refazer aqui a central, ou vamos meter mais uma antena, ou vamos fazer... Mas não, a preocupação não é essa, está a chegar aos 3 meses antes de renovar, ok, vamos lá chatear o cliente até que ele diga que sim, não vai ele fugir para uma das outras duas, não? Ou de outras. E é um bocadinho este o pensamento, é o pensamento só no umbigo, como eu às vezes costumo dizer. As empresas só pensam no seu umbigo e não pensam num bem maior. O que é que consideras como que diferencia uma empresa boa de uma empresa inesquecível? Poderá ser aquilo que estivemos a falar ou não? Claramente. Imagina só, tu estás num ecossistema que fala por si só, não é? Muita gente levanta a bandeira do Tiago Rocha e do Nexus deliberadamente, sem estar sequer a ser patrocinado nem algo do género para isso.
Então é assim, o que faz uma empresa inesquecível é precisamente isso. É que as pessoas tenham o gosto de vestir a camisola e levar a marca além, dizer, olha, eu pertenço àquilo. Imagina, existe um ecossistema dentro de todas as pessoas que têm um Ferrari. Existe um ecossistema dentro de todas as pessoas que usam Apple. Então é isso, é ter essa sensação de pertencimento a uma determinada tribo, porque eu uso este produto e faço parte. Então é isso, é essa sensação de pertencimento, fazer com que de facto a minha empresa seja diferenciadora, porque eu consigo despertar isso, esse desejo, esse gosto de pertencimento para os meus clientes. É isso mesmo. Como é que tu consideras que um cliente poderia recomendar de uma forma espontânea? Ou seja, como é que nós podemos criar clientes que nos publicitem de forma espontânea e de graça, não é? Os tais creators. Uhum. Olha, não, eu não conheço outra forma a não ser criar um relacionamento com o cliente. Porquê? Quando tu perguntas, quando fazes perguntas ao cliente, tu estás, ou melhor, primeiro tens que ser intencional nas perguntas que estás a fazer, porque é aquela situação, tu não entras numa loja só para dar uma olhada, não é? Tu entras na loja realmente porque algo te despertou desejo. Ou foi a marca, ou foi, enfim, algo que efetivamente é que tu gostavas de ter, não é? Agora tu vais sentir, vais cheirar, vais ver como fica e tal, enfim, até podes não ter dinheiro para comprar, mas ninguém vai dar só uma olhada. Ou seja, sente aquilo, ninguém anda num site na internet à procura de determinada coisa só para gastar seu tempo. Esquece, não é? Ninguém vai fazer isso. Então é assim, qual é a pergunta mesmo? Criar clientes que recomendam de uma forma espontânea. Então é Portanto, assim, quando tu tens os dados, são, exatamente como tu estavas agora a falar do teu sócio, quando a empresa tem essa recolha de informação, ela tem palavras-chave que normalmente os clientes que já são hoje da carteira dela, utilizam. Então pegas nessas palavras-chave e vais trabalhar o próximo cliente com essas palavras, que são as palavras de desejo dos clientes antigos. E vais perceber se faz sentido para esse cliente pertencer ao teu ecossistema também ou não. Porque às vezes nós queremos tanto vender e estamos simplesmente a comprar um problema. Precisamos também de ter esse equilíbrio, porque quem vende para toda a gente não vende para ninguém. E muitas vezes nós queremos muito que a nossa marca alcance tudo e mais alguma coisa, mas alto lá. Precisamos de perceber que quem veste uma determinada marca não pode ser a mesma pessoa que compra Primark, por exemplo. Então existe mercado para toda a gente, mas nós precisamos de perceber qual é o nosso cliente ideal. Então é isso que distingue o facto de o cliente conseguir angariar mais clientes e fidelizar o cliente. É precisamente isso, esse relacionamento em que eu sei quais são os gostos do cliente, antes de eu lhe vender, seja o que for, eu já tenho que criar esse rapport com o cliente. Eu ainda hoje atendi um cliente e como é que eu criei rapport com ele? Se ele por acaso ouvir a live, ele vai perceber. Eu percebi termos técnicos que ele utilizava, que era uma área que eu conheço, e eu comecei a usar os mesmos termos. Ou seja, a pessoa sem se aperceber foi conduzida. um engajamento entre. Exatamente, porque eu usei ali, exatamente, eu falei mais ou menos a mesma frequência dele. Então é preciso também nós percebemos que tipo de perfil é que está, com quem estamos a falar, não é? Se é uma pessoa mais visual, se é uma pessoa mais sinestésica, ou seja, se é mais digital. Nós precisamos de perceber também que tipo de perfil para nós nos conseguirmos comportar adequadamente e sermos estrategas nesse sentido. Sem dúvida. E tu falaste aí encaixando também aqui os conhecimentos que obtivemos do grande Pereira Amorim, quando tu dizias que não podemos vender a toda a gente ou não devemos vender a toda a gente.
E ele dizia aqui que, primeiro, tem que haver uma necessidade do cliente. Depois, o cliente tem que ter um perfil de compra. Ou seja, tem que aquilo que eu quero vender se adequar a ele, não é? Depois, saber se ele tem dinheiro para comprar, não é? Porque se não tiver dinheiro, se ele gostar, o Ferrari, que disseste há pouco, não é? Eu tenho um perfil para andar de Ferrari, mas se eu não tiver dinheiro para comprar e não tiver crédito, que é a quarta situação, o que é que adianta a empresa estar a tentar vender ou estar a queimar recursos ou a gastar tempo ou até a alimentar uma situação que o cliente não pode, não tem capacidade, ou neste caso, ou no caso de não ter perfil de compra, não querer, portanto há que ajustar sempre, não é? E ele depois dizia um muito interessante que tem um pouco a ver aqui com o sucesso do cliente, que é e ser um cliente que eu quero atender. Não é? Eu acho que esta explodiu aqui a minha mente porque isto é uma coisa que nós sabemos, não é? Mas explicado daquela maneira fez muito sentido, porque é que eu hei de querer atender uns e não quero muito saber se quer atender outros ou não? Pelos amigos que ele tem, pela comunidade que ele frequenta, como tu dizias, se ele for amigo das pessoas que têm Ferraris e ele também tiver Ferrari, quer dizer que eu vou aceder a uma. Exato. Ou uma lista de contactos que tu precisas. Exatamente, e ele falava que cada um de nós dá no mínimo 2 a 5 contactos para prolongar esta venda e continuar a vender. Portanto, depois, não sei se podes dizer se não puderes, não tem problema, passamos à seguinte. É que indicadores é que vocês usam para medir o sucesso do cliente? Não sei se vocês têm Olha, algum. não, é fácil, é simples. O que é que acontece? Existe uma linha que é o ponto A e o ponto C. Quando o cliente entra, não é? Nós perguntamos sempre qual é o que é, tipo, como é que se imagina daqui a 6 meses? O que é que precisava de acontecer para dizer assim, isto está pago? Então, quando o cliente nos traz esse resultado que ele quer alcançar, nós traçamos uma linha. E dentro dessa linha existem micropassos, que nós chamamos de microvitórias, e é assim que nós medimos. Então, o passo a passo, não é? Se já evoluiu na área de planeamento, como é que está a nível de posicionamento digital, como é que está método e validação. Então, existe essa avaliação de forma a nós conseguirmos visualizar em que patamar é que o cliente está, qual é o próximo passo e quais são os micro passos que ele precisa de tomar para evoluir. Porque não podemos chegar lá e entregar-lhe a mentoria de uma vez e dizer assim, olha, precisas de aplicar isto. Porque a pessoa vai, espera aí, eu vou voltar para trás, porque... Onde é que é de começar? Se calhar Exatamente. Não, ou seja, precisamos de detalhar o passo a passo para conseguir enxergar. Então é assim que a gente evolui, avalia as métricas de evolução do cliente. E quando ele chega à fase de alcançar o ponto C, isto já é estratégia, não é? Interna, é nós despertar desejo no cliente para que ele perceba que aquele nível não é uma meta, é só um alvo, é só um ponto que ele queria chegar. É uma parte do percurso. Exatamente, que existe sempre o próximo nível, nesse sentido. Exatamente, obrigado e gostei imenso dessa tua resposta. Não sei se podes, também não puderes, não tem problema. Se te lembra de algum caso marcante de transformação de um cliente? Olha, claramente, o que é que acontece? Às vezes o cliente quer muito pertencer a um determinado sítio, porque há muita gente que vem, principalmente para estas mentorias de alto ticket, há muita gente que vem com o estilo de Fá. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há muitas pessoas que não se veem no digital, há muitas pessoas que não se veem a palestrar, mas querem pertencer a um determinado sítio. E isso é muito desafiador, nós conseguir virar a chave desse cliente e mostrar-lhe que ele tem uma mensagem importante para levar para o mundo. Então, talvez seja esse o ponto mais desafiador, porque o cliente que chega aqui e que já tem tudo traçado e sabe onde quer chegar, esse não dá trabalho nenhum, esse é tipo pau na máquina, tipo Laurentino.
Agora, aquele cliente que de facto chega a um determinado, chega, mas ele quer por pertencer, que lhe faz bem, sentir-se bem no ecossistema, mas de facto tem aquela, no fundo não é aberração, mas pronto, ou seja, não quer de facto se expor, porque para ele, a nível financeiro, e enfim, ele não quer se incomodar com isso. Então o nosso trabalho é mostrar-lhe que de facto existe um lado que ele precisa de encontrar. Estes dias o mentor Tiago Rocha até respondia a um aluno dizendo: olha, quando a tua empresa fechar, o que é que resta? Então é nesse sentido de trazer clareza para que a pessoa perceba que, pá, realmente, além de estar no ecossistema, além de fazer parte desta família, é importante evoluir e avançar ao próximo nível, que nós não somos perfeitos, ainda não fomos arrebatados, por isso há sempre caminho. Exatamente. Como é que tu, na tua opinião, como criar uma cultura onde todos trabalham para o sucesso do cliente? Olha, em primeiro lugar... o sucesso do cliente, da empresa, mas que a comunidade, não é? Que tu já deixaste aí uns toquezinhos, mas é só aqui resumir um bocadinho isto, como pôr toda a gente, criar uma cultura, ou seja, ser intrínseco, não ter que ser imposto, onde todos trabalham para o sucesso do cliente. Sabes, é assim, eu defendo muito e também defendo muito isso com as mulheres, principalmente, que nós devemos viver de forma leve e livre. Estas são as duas palavras-chave que eu levo como chancela na minha vida. Tudo o que não for leve e tudo o que não for para me fazer sentir livre não é o meu lugar. E então é assim, quando nós estamos numa comunidade que, de facto, primeiro precisamos de respirar e ter o mesmo cheiro que tem o dono da empresa. Temos que falar a mesma língua que o dono da empresa. E depois toda a equipa tem que, de facto, estar envolvida e a remar para o mesmo lado. Para depois essa sinergia contagiar todo o ecossistema. Porquê? Porque se temos clientes que de facto têm resultados, que de facto sobem ao palco, que recebem prémios, nós estamos a despertar nos outros que eles avancem também. Porque isso é natural do ser humano. Então são pequenas ferramentas, pequenos gatilhos que vai-se criando na comunidade para que a comunidade cada vez mais veja que existe próximo nível a acessar. Eu também quero aquilo. Por exemplo, criámos um casaco, não é? Que as pessoas querem o casaco e querem ganhar o casaco, querem também pertencer àquilo. Então, são pequenas coisas de exclusividade que só ganha quem efetivamente avança e cumpre. Então, eu acho que é isso que faz com que, de facto, a comunidade esteja engajada e seja uma turbina, no fundo, que funciona perfeitamente, uma engrenagem que funciona perfeitamente. Ótimo. É isso que, sem dúvida, cria a cultura da empresa, e nesta área eu penso que é fundamental as pessoas sentirem-se bem, verem, como tu dizias, os outros a fazer. Nós também apanhámos uma do Pereira, eu pelo menos apanhei e falei dela ontem, foi logo para aí a primeira ou segunda dica que eu dei, que é: se nós vimos alguém fazer, nós também podemos fazer, não é? Portanto, Bravo. se vimos alguém fazer, nós também podemos fazer. Se alguém foi capaz, eu também sou capaz. O que é que eu às vezes tenho que fazer? Tenho que chegar ao pé, ver como é que ele fez, modelar e a seguir, porque normalmente quem tem sucesso deixa rastro. Ou seja, fez as coisas de determinada maneira e, portanto, é um pouco isso, e a cultura, na minha opinião, como tu disseste, também vem daqui. Qual é o conselho que darias hoje a um pequeno empresário nesta área? Olha, mas em que área, Laurentino? Nesta área de melhorar o seu relacionamento com os clientes, vale ou não vale a pena, sendo uma empresa pequena,
investir um pouco do seu tempo, porque às vezes nós sabemos que uma empresa começa pequena, não é? Não começa grande, e Claro. o dono da empresa é a Maria que anda com a esfregona, é o que faz tudo, não é? É o que faz tudo. Uhum. E, Uhum. e vale a pena ele tirar um pouco do seu tempo para cuidar deste sucesso do cliente. Que conselhos é que tu darias a um empresário mais pequeno e que está a começar? Olha, eu diria que desde o primeiro cliente, se mesmo que seja a pessoa a fazer tudo, se a pessoa se conseguir arrumar meia hora por dia para pegar nos contactos que tem desses primeiros clientes e acompanhá-los, essa meia hora por dia, tenho a certeza absoluta que rapidamente essa empresa precisa de mais colaboradores e começa a avançar. O que é que acontece muitas vezes? Eu abro uma empresa, mas acredito que o meu produto ainda não está num nível que eu possa perguntar sobre ele. Então eu fico com medo e receio da avaliação. E por isso não faço esse inquérito, não tenho esses dados, não é? Por exemplo, neste momento tínhamos aí a questão da área mecânica, não é? Todos os mecânicos estão cheios a abarrotar de trabalho. Então, para que é que eu me vou ocupar com esta situação de sucesso de cliente se eu não tenho mãos a medir? E eu costumo dizer que isto é o olhar da mentalidade pobre. Porque se existe muito trabalho, é sinal, ou seja, se tem muito trabalho, é sinal que tem margem para expandir a empresa. Então, porquê que não expande? Porquê que não cresce? Já que existe tanto trabalho. Está na hora de crescer. Se eu sei que se eu colocar, sei lá, até pode ser o meu filho, pode ser, sei lá, uma pessoa que vai lá só especificamente fazer isso, eu pago uma hora por dia a essa pessoa. Mas a pessoa tem esse relacionamento com os meus clientes, porque eu não tenho tempo. Mas o cliente deixa sempre lá a base de dados dele. O cliente pede sempre fatura. Tu ficas sempre no mínimo com o número de telefone do cliente para ele, quando estiver pronto, vir buscar o carro. Então, se tiver pelo menos meia hora no dia que pega no telefone, liga para o cliente, pergunta-lhe como é que ele se sentiu. A experiência da reparação ou da substituição de peças que teve com o carro. Eu tenho a certeza absoluta que esses primeiros 10 clientes, outra coisa, tal como aprendemos com o Pereira Amorim, pedir a esses clientes de forma, já que quando tiver um relacionamento com ele, pedir a esses clientes para recomendar dentro da lista deles uns 2 ou 3 clientes. Você não conhece alguém que tem um carro que também precisaria desta manutenção que eu fiz ao seu carro? E aí a pessoa consegue-me arrumar aí os contactos dessas pessoas? Então é tirar esse tempinho do dia para isso. Eu tenho a certeza absoluta que a empresa dispara, porque sim, é algo, Laurentino, e tu sabes melhor do que ninguém que não existe em Portugal. É verdade, é verdade. E tu estavas a falar nisso e eu já me estava a lembrar dessa situação que o Pereira Amorim disse, é que todos nós temos esses tais 2 a 5 clientes, só que precisamos de uma coisa, precisamos de ser ativados. Foi exatamente isto que a Isabela acabou de fazer, não sei se vocês que aí estão a ver se aperceberam. Nós precisamos de ser ativados, precisamos que alguém, não é? A pessoa que está à nossa frente diga, olha, tarari, 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 que precisa disto. Porque se nós não fizermos isto, se nós, ou seja, quem está a vender o serviço, quem está a entregar o serviço ou o produto ou o que seja, se nós não fizermos isto, o cliente até sai satisfeito, até sabe que tem 2 ou 3, se calhar até é capaz de falar, mas não não toma a iniciativa de dizer, olha, tem aqui 3 contactos, vá e contacta estas pessoas. Não. Claro que não. Ele dizia claramente, o cliente tem que ser ativado. E o ser ativado é exatamente isto que a Isabel explicou, que é dizer, olha, não tem aí 2 ou 3 clientes que também queiram, no seu grupo de clientes, no seu grupo de amigos, aliás, que possam querer este serviço. E pronto, acho que... eu ia dizer também uma coisa em relação a isto dos conselhos para um pequeno empresário.
há coisas que não custam dinheiro. Às vezes a organização é muito... Pronto, numa fase inicial, quando a pessoa não é organizada, não é tão fácil. Mas se vocês criarem uma boa ficha onde possam ter alguma informação do cliente, é meio caminho andado. É meio caminho andado. É só na criação da ficha, na criação, quando abrem um novo cliente, vocês terem as perguntas preparadas. Não podem ser coisas muito rebuscadas, pois há pessoas que podem não querer responder, mas lembrem-se, quanto mais informação vocês recolherem, conforme dizia a Isabela há pouco, do tal consultório onde trabalhou, em que o médico sabia qual era o vinho que a pessoa gostava, o nome dos filhos, as idades, a mãe, o pai. Portanto, isto permite-nos manter um relacionamento com o nosso cliente, não é? Porque, como dizia a Isabela há pouco, o nome que mais nós gostamos de ouvir é o nosso nome. É falar dos nossos filhos, é falar... Quem é que de vocês, pensem nisto, quando estão numa conversa e alguém vos pergunta pelos filhos, e muitas das vezes pessoas que nós nem contávamos, não estamos a falar do nosso irmão ou de pessoas que nos conhecem no dia-a-dia, mas uma pessoa que nós já não vemos há não sei quanto tempo, ou que vimos uma vez e nos pergunta, olha, então e a sua esposa fulana tal, então e o seu marido Carlos, então e o filho isto, então, e ele conseguiu entrar, ou seja, dar a entender que nos preocupamos, não é? E a pessoa fica, uau, mas como é que ele sabe estas coisas? Eu já falei com ela há um ano. Pronto, estas coisas muitas das vezes, assim, há pessoas que têm uma capacidade de memória fantástica, mas há outras que fazem aquilo que o Pereira Amorim dizia, que é planejamento. Planeiam o que vão fazer, ok. Se eu sei que vou ter com o cliente X, eu já vou reunir toda a informação como fazia o médico, que a Isabel disse, não é? Antes do paciente entrar, provavelmente o médico ia ler a ficha toda, ia ler as casinhas todas e dizia assim, ok, este é o senhor Joaquim, o filho é o não sei quantos, não é? Então, como está? Tudo bem? Então, e o seu filho, o Joaquim, já entrou, não entrou? Está na faculdade? Então está em que ano? E está a correr bem e tal? Pronto. E isto faz com que nós consigamos criar uma empatia numa fase inicial, pronto, fantástica, não é? Isabel, não sei se queres, por ti, dizer alguma coisa, se queres falar também um bocadinho do Nala, que eu sei que é um projeto que estás a iniciar. Queres dizer a estas pessoas que vão ver isto a posteriori e também aos que estão aqui connosco o que é o projeto Nala? Olha, Laurentino, esta deve ser a tua live mais extensa até hoje, não? Tirar daqui, já sabes. Não percebi, te cortou. Enquanto o senhor do Instagram não me tirar daqui, olha. Isto ainda estou para perceber o que é que aconteceu. Ainda estou para perceber como é que uma pessoa que não tem 1000 seguidores consegue fazer lives. Espetacular, muito bom. É muito bom mesmo. Olha, só para complementar, antes de falar do Nala, uma coisa que funciona muito bem e pode ser uma dica também para aqueles que nos ouvem e que podem vir assistir, é vocês guardarem, porque normalmente a pessoa entrega ou o cartão de cidadão ou, enfim, vocês guardarem a data de nascimento da pessoa. Porquê? Porque quando a pessoa faz anos, exatamente, isso causa algo tipo, esqueçam, não é um ponto super diferenciador. Porquê é que eu vos digo isso? Eu tive um gestor do banco que trabalhava lá connosco na empresa e ele tinha esse cuidado. E digo-vos uma coisa, muitas vezes ele enviava flores, enviava caixas de vinho para os clientes no dia que eles faziam anos, para a empresa. Eles chegavam à empresa e recebiam, enviado por ele, pelo gestor da empresa, do banco, esses presentes e depois, ao longo do dia, tinham uma chamada dele. Então, é assim, são pequenas coisas que faz toda a diferença. E sabem uma coisa? Às vezes até existia financiamentos noutras empresas, leasings, enfim, noutras empresas que eram muito mais vantajosos. Mas só pela confiança, essa pessoa permanecia. E a agência nem era de perto sequer, era do sul de Portugal. E ele deslocava-se
para vir, quando vinha a visita presencial, ele deslocava-se para vir à empresa. Uau. Então, são pequenas coisas que fazem uma diferença absurda, absurda mesmo, que muitas vezes nós nem nos lembramos e nós temos a ferramenta à disposição, porque é que não tiramos a data de nascimento da pessoa? Um simples detalhe faz toda a diferença. Quantas chamadas vocês recebem? Aquelas mensagens automáticas, não é? Do Pingo Doce, enfim, pode comprar champanhe com 20% de desconto. Mas esqueçam, isto cria um relacionamento muito bom. Depois, em relação aqui ao Seja Nala, é assim, eu fui de facto aqui, recebi aqui a tocha, não é? Aqui da Raquel Vieira, ela que criou este movimento, ela que já impactou muitas mulheres neste movimento, e ela passou-me essa tocha também para que eu possa ser a continuidade desse movimento aqui no Norte também. E é com muita honra que, de facto, eu levo esse movimento para que mais famílias, primeiro, mais mulheres, mais famílias e mais lares sejam restaurados. Como assim, Isabel? O que é restaurar? Eu não sei se... Às vezes nós procuramos tantas coisas a nível de produtos para combater o vazio que existe dentro de nós. E nós, mulheres, temos algo muito difícil de ser combatido, que é esta necessidade de estarmos sempre no controle de todas as coisas. E quando nós estamos no controle de todas as coisas, nós andamos exaustas, muitas vezes doentes, muitas vezes irritadas e não sabemos porquê. Queixamos-nos que é o marido, que é os filhos, que é o trabalho e muitas vezes, única e simplesmente, é porque nós não sabemos ser mulheres leves, livres e sábias. Então é precisamente isso que se trata, o Seja Nala, é de trazer esta clareza, este posicionamento que a mulher nasceu para ter. Nós nascemos para ter um determinado posicionamento e infelizmente a sociedade quer nos obrigar e infelizmente nós acabamos por ser contaminados dessa forma, quer nos obrigar a ocupar lugares que não são nossos. E por isso é que todos os dias temos divórcios, todos os dias temos mulheres que vivem com uma máscara no rosto, todos os dias temos mulheres que procuram algo externo e não se conseguem olhar para dentro e saberem quem verdadeiramente são. Então fica aqui o convite, dia 4 de julho, no hotel em Braga. Eu estou apaixonada pelo hotel, que ele é lindíssimo. Laurentino, fica aí o convite, se quiseres trazer a Marta, passar aí o fim de semana aqui no Norte. Vamos estar no Europeu com o Tiago. Ok. Mas de facto eu achei muito lindo o hotel. É a mesma altura da experiência em si, não é? De nós conseguirmos aqui ativar a verdadeira leoa que existe dentro de cada mulher. Então é sobre isso. Gratidão também, Laurentino, aqui pelo tempo da antena. Vida, eu aproveito para reforçar, porque o papel da mulher é fundamental, não só na casa. Eu considero a mulher como um pilar, não é? Quem percebe de arquitetura, o pilar sustenta a casa, não é? E quando eu digo sustenta, não tem que ser sustentar de trazer dinheiro, não, sustenta, não deixa cair, não é? E é nesse sentido, e é muito importante termos mulheres sábias, porque, pronto, como tu dizias, sábias, livres, que não queiram controlar tudo, porque se querem controlar tudo andam cansadas e muitas das vezes não conseguem. Pensam que conseguem, pensam que têm tudo controlado e ficam exaustas, como tu dizias, e aconselho a todas as mulheres que nos estão a ouvir ou que nos vão ouvir mais à frente a seguirem aqui a nossa Isabel, isabelgomes.cs. Isabel, obrigadíssimo pela tua ajuda a trazer clareza aqui sobre a grande importância do sucesso do cliente nas empresas, e eu acho que na vida, não é? Porque
dizia o Pereira Amorim que nós estamos constantemente a vender. Nós cada vez Claro. que temos a boca estamos a vender, estamos a vender a nós, estamos a falar com alguém, estamos a vender sempre alguma coisa. Não tem que haver uma transação, mas estamos a vender um conceito, uma ideia, estamos sempre a vender. E, Às portanto, vezes é só um sorriso para levar um bom dia a outra pessoa. Fazer a diferença. sem dúvida. Isabel, obrigadíssimo, obrigado a todos os que estiveram connosco de forma presencial e a todos aqueles que irão ouvir e tirar partido disto. Muito obrigado, Isabel, e obrigado a todos. Gratidão, bom fim de semana. Façam o favor de ser felizes. Isso, obrigado. Tchau, tchau.